Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o seu professor Fael Antônio e hoje nós vamos estudar um assunto que é bem aceito por muitas pessoas, apesar de ser uma das partes muito tristes da nossa história, né? da história da humanidade. Na aula passada a gente viu como o Brasil estava na década de 20 e que muitas coisas que aconteceram na década de 20 aqui foram influenciadas principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Mas então, hoje eu resolvi trazer para vocês, né, justamente adiantando um pouco esses assuntos, o assunto da Primeira Guerra Mundial. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Inicialmente, a gente começa estudando a Belle Époque, né, que é uma expressão francesa que significa bela época, né, e ela é usada para designar um período de euforia e otimismo que aconteceu na Europa, né, antes da Primeira Guerra Mundial, né, antecedeu a Primeira Guerra Mundial. É um período de grandes transformações e avanços científicos, de crescimento industrial e econômico, né? Essa Belle Époque, né, nós sabemos que, como ela está trazendo no texto, ela foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, porém ela não era só simplesmente uma época de modernidades e de transformações, né? Que ela escondia por trás dela um fato muito interessante, que era justamente um período que também pode ser chamado de paz armada, né? Esse é um período em que vários impérios que estavam conquistando colônias em várias regiões da África, da América, da Ásia, eles estavam meio que em conflito, né? E eles começaram também tanto a desenvolver a sua economia que passaram a fabricar muitas armas, né? E armazenar essas armas com medo que estourasse justamente alguma guerra. Então esse período também é conhecido como paz armada, que é o período em que as grandes potências imperialistas começaram uma corrida armamentista, criando e desenvolvendo armas para uma possível guerra, né? Se estourasse alguma possível guerra. E como a gente vai ver, infelizmente, né, acabou estourando a Primeira Guerra Mundial. Foram vários motivos, né? Existem vários detalhezinhos que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Nós vamos estudar alguns deles aqui, tá? Não vamos estudar tão a fundo, porque realmente são muitos os motivos, mas nós vamos estudar as principais características, né? As disputas que levaram a essa Primeira Guerra Mundial. Bom, a primeira coisa são essas tensões pré-guerra, né? Que nem eu falei, alguns impérios eles iam se estranhando, né? Porque alguns impérios, como por exemplo o Japão e a Itália, acabaram ficando de fora dessa distribuição das colônias, né? Desse neocolonialismo que estava acontecendo, né? Então existia entre as duas nações poderosas da época, né, uma rivalidade muito grande, né? Que era a França, porque entre a França e a Alemanha. Porque a França ela havia perdido no final do século XIX, né, a região da Alsácia-Lorena, né, perdeu essa região para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana, né. Essas guerras foi a guerra que aconteceu entre a França e a região da Alemanha, que ao vencer a França tomou para si a região da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em minerais, e se assumiu, né, se tornou a Alemanha que conhecemos hoje em dia, né? Então isso gerou um dos primeiros motivos que levou à guerra, que é o chamado revanchismo francês, né? Que era justamente esse sentimento de revanche. A França queria uma revanche contra a Alemanha, né? E eles estavam então esperando uma oportunidade para retomar essa região que era muito rica, que foi perdida para a Alemanha. Também acontecia um movimento, tanto na Alemanha como nos países otomanos, chamado de pan-germanismo na Alemanha e pan-eslavismo nos países eslavos, né, que aumentou esse estado de alerta da Europa. O que seria esse pan-germanismo, esse pan-eslavismo? Era uma vontade nacionalista
de que os germânicos e os eslavos possuíam de unir em apenas uma nação todos os países de origem, né, germânica ou islâmica, né, que tinham a mesma língua. Né? Isso também acontecia com os países eslavos. Então, o pan-islamismo nós podemos resumir como um movimento religioso e político que procurava reunir num só Estado todos os povos da religião muçulmana, né? Esse pan-islamismo. Então, todos os estados que falavam a língua muçulmana, eles queriam reunir como um Estado só, como uma só potência, como um só império. Só que para isso eles teriam que invadir, né, outros territórios que pertenciam a outros impérios. Então, dentro dessa questão nacionalista, nós também temos uma questão complexa que envolvia as regiões dos Balcãs. Né? Como vocês podem observar no mapa, as regiões Balcãs, né, são essas penínsulas, essa parte mais rosada do mapa. Né? Que no começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro e Húngaro, né? O império tanto da Áustria como da Hungria, que estava em ruína por conta justamente dessa multiplicidade, né, de nacionalidades, de movimentos separatistas que estavam existindo em seu território. Né? Ou seja, essa região mais rosada, por ter muitos países de várias línguas, de várias nacionalidades, eles estavam entrando em conflitos, né, querendo se separar para formarem seus próprios estados. E a grande tensão nos Balcãs envolvia principalmente a Sérvia, né, e a Áustria-Hungria, que pertencia à Áustria-Hungria, né, a grande tensão dos Balcãs envolviam a Sérvia e a Áustria-Hungria em referente ao controle da Bósnia. Né? No mapa vocês estão vendo uma área delimitada com a linha verde, né, mais grossa. Toda essa região pertencia ao Império Austro-Húngaro. E lá no finalzinho dessa delimitação vermelha, nós temos a região da Bósnia, que fica ao lado da Sérvia. Né? A Sérvia queria para si, né, essa região da Bósnia. Né? Então, os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia. Que para isso acontecer, eles precisavam anexar a Bósnia, que era parte da Áustria-Hungria desde 1908. Né? Esse movimento nacionalista que os sérvios era apoiado pela Rússia, né? Por parte do pan-eslavismo. Então, o que foi que aconteceu? Né? Eles queriam dominar essa região e acabou gerando depois o que a gente ficou conhecido como o estopim da guerra. O estopim desse conflito foi o assassinato do conde, do arquiduque, né, o Francisco Ferdinando, que era príncipe do Império Austro-Húngaro, durante uma visita que ele foi fazer em Sarajevo, né, na Bósnia-Herzegovina. Né, quando esse príncipe, né, ele foi lá junto com a sua esposa fazer uma visita nesse reino, um soldado separatista acabou assassinando tanto ele como a sua esposa. Né, e isso acabou revoltando muito o Império Austro-Húngaro. Bom, as investigações levaram a um criminoso, né, um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, que era contrário à influência austro-húngara na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime, né, porque o Império queria que a Sérvia investigasse melhor esse crime e eles disseram, não vamos deixar vocês entrarem no nosso estado para averiguarem isso. Né? E no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. Essa é uma foto real, tá, minha gente? Uma foto da época, que eu consegui achar na internet, que mostra justamente a prisão de Gavrilo Príncipe, que foi o autor, né, a pessoa que matou o Ferdinando na região da Bósnia. Né? Então, o que acontece? Né? Quando a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, começa a acontecer uma verdadeira bola de neve. Por quê? Porque há alguns tempos atrás,
o Império Austro-Húngaro se aliou com outros países imperialistas, né, que mantinham ali um acordo de que se um fosse atacado, o outro iria ajudar a defender. E o mesmo acontecia com a Sérvia, que tinha como apoio a Rússia. Isso é chamado, então, de política de alianças. É muito importante vocês prestarem atenção que essas alianças foram mudando de acordo com a guerra. Então, vamos entender como funcionava essa política de alianças. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, essas alianças permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança, que foi formada em 1882 pela Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. E a Itália, acabou depois se passando para o outro lado. Depois ela acaba traindo esse império, essa aliança, e vai para o outro lado somente em 1915. Por isso que a Itália é conhecida como a traidora desse conflito. E do outro lado tinha a Tríplice Entente, que foi formada em 1907 com a participação da França, da Rússia e do Reino Unido, e também da Inglaterra, como vocês veem aí nessa imagem que eu trouxe das bandeiras que formavam cada uma das alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, vamos entender então como se desenrolou esse conflito. Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a frente ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos. E na frente oriental, os alemães lutaram contra os sérvios e os russos. Durante a guerra também houve algumas batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em duas grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento, que aconteceu entre os meses de agosto e novembro de 1914, enquanto a segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, que ocorreu entre 1915 e 1918. A primeira fase do confronto recebeu o nome de Guerra de Movimento, pois se caracterizou pela movimentação das tropas, ou seja, os alemães eles ocuparam a região da Bélgica, que era uma nação neutra, que não pertencia a nenhum aliado, a nenhum império, e estava neutra naquela relação toda, que eles invadiram a Bélgica para poder invadir a fronteira da França e futuramente invadir Paris. A Inglaterra enviou um ultimato para os alemães pedindo que eles respeitassem essa neutralidade da Bélgica e que eles saíssem da região da Bélgica. Só que a Alemanha não recuou. Então, por isso, a Inglaterra acabou declarando guerra contra a Alemanha, se aliando à Tríplice Entente. Aí também nós temos uma foto daquela época. Então, o plano da Alemanha consistia em concentrar os seus ataques do lado ocidental, derrotando a França, e depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. No mapa que eu trouxe aí para vocês, essa parte verde representa os impérios centrais, ou seja, a Alemanha e o Austro-Hungria, os impérios que formavam a Tríplice Aliança, que eles queriam invadir Paris, que é essa parte rosada, já do seu lado esquerdo, enquanto ao mesmo tempo eles também lutavam contra a Rússia, do lado direito, que era da Tríplice Entente. E como vocês podem ver, mais abaixo do mapa existia também alguns conflitos nas regiões da Romênia, que pertencia ao Império Otomano. Bom, após os alemães invadirem a França pela Bélgica, eles chegaram bem próximos de Paris, porém eles foram detidos pelas tropas francesas na Batalha do Marne, na segunda Batalha do Marne, do Maine, como também chamam. Tinha início, então, a segunda fase do conflito, que ficou conhecido como Guerra das Trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos, construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si.
muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima, né? Como vocês podem observar aí na foto, né, que essa aqui é uma imagem de uma trincheira, eles cavavam extensões enormes na terra, né, e ali se abrigavam os soldados, e dali eles atiravam e acabavam ficando por muito tempo. Por isso que esse período ficou conhecido como Guerra das Trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos espaços de territórios. Foram 3 longos anos de guerra, onde a fome e as doenças também eram inimigos desses guerreiros, né? Eu trouxe aí também mais uma foto daquela época. Lembrando, minha gente, que essas fotos, essas imagens, elas são originais, pois naquela época já existia a câmera fotográfica, né? Já existia os primeiros tipos de câmera fotográfica, até mesmo também de filmadoras. Na internet vocês conseguem encontrar imagens reais, né, filmadas daquela época dessa guerra. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo, né, a utilização de tanques de guerra e dos aviões. Durante a Guerra das Trincheiras também foram utilizadas pela primeira vez as armas químicas, né? Os alemães, né, iniciaram utilizando o gás clorídrico, que com o tempo passou a ser utilizado também pelos franceses e pelos britânicos. E por fim, né, depois do gás clorídrico, ele foi substituído pelo gás mostarda. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, né, as mulheres elas foram obrigadas a ir trabalhar nas fábricas, né, nas indústrias bélicas, porque querendo ou não elas tinham que sobreviver de alguma forma, né? Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante no nosso assunto. Entre os espaços da trincheira era conhecido como terra de ninguém, né? E era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas, né? E para informar que tropas inimigas se aproximavam, né? Trouxe novamente aí para vocês a foto dos soldados, né, durante a guerra, lutando dentro das trincheiras, e o primeiro protótipo de tanque de guerra que foi utilizado naquela época. Ao longo do conflito, outros países acabaram entrando na guerra, né, como por exemplo o Japão, que entrou na guerra em 1914, e a Itália, que nem eu falei no início dessa aula, que ela rompeu com a Alemanha em 1915 e aderiram à Tríplice Entente, né, como vocês podem ver aí nessa imagem, passando então a serem chamados de Bloco dos Aliados, ou seja, a Tríplice Entente, né, passou a ser chamada como Bloco dos Aliados e era agora composto pela Inglaterra, França, Rússia, Japão e Itália. Já a Bulgária e a Turquia aderiram ao comando da Alemanha, compondo então assim as potências centrais, né? Então a Tríplice Aliança passou a ser chamada de potências centrais, formados pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária e a Turquia. Em 1917, houve um dos fatos mais importantes para que chegasse o final dessa Primeira Guerra Mundial, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, enquanto eles ainda eram precedidos por Woodrow Wilson. Né, eles acabam entrando na guerra quando uma embarcação britânica, né, cheia de pessoas dos Estados Unidos, acabou sendo atacada e afundada por submarinos alemães, né, e isso fez com que vários americanos acabassem morrendo. Então, revoltados, os Estados Unidos resolveram entrar na guerra do lado da Tríplice Entente. Né? Nesse mesmo ano, né, os russos eles estavam muito fragilizados por conta das derrotas que eles vinham sofrendo, né, e também por conta de uma crise econômica duríssima que estava acontecendo na sua região. Né? Também aconteciam revoltas internas, né, que acabou gerando, né, o que eles chamaram de Revolução Russa. E isso fez com que a Rússia assinasse um tratado de paz com a Alemanha e se retirasse da guerra. E por conta justamente dessa Revolução Russa que consolidou o socialismo no país. Então nós temos aí o quê? Em 1917 nós tivemos uma mudança. Sai a Rússia, né, e entra na Tríplice Entente, ou então no Bloco dos Aliados,
entre os Estados Unidos e também vale uma pequena menção honrosa ao Brasil, que também participou, né, do lado da Tríplice Entente, enviando alguns médicos e alguns recursos para ajudar na guerra. E do lado da Tríplice Aliança, né, permaneceu a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária e a Turquia. Porém, à medida que a guerra ia devastando esses países, eles passaram a fazer alguns tratados de paz com a Tríplice Entente e esses países também foram se retirando até sobrar apenas a Alemanha, né, lutando sozinha, né, a Alemanha que não iniciou a guerra acabou lutando sozinha, né, contra todos esses outros países. Então, como a gente pode ver, a Primeira Guerra Mundial encerrou-se em 1918 e como resultado do enfraquecimento, isso foi graças, né, ao enfraquecimento das tropas da Tríplice Aliança, né, da Bulgária, da Áustria-Hungria e do Império Otomano, que se renderam e acabou sobrando somente a Alemanha. O Império Alemão acabou sendo arrasado pela guerra, né, e acabou também se rendendo após uma revolução estourada dentro do próprio país da Alemanha, que levou ao fim da monarquia alemã e implantou a república no país, né, que é os chamados sociodemocratas. E eles optaram por assinar um armistício chamado de Armistício de Copenhague, né? Ou seja, um termo de paz ali que acabou colocando um fim à guerra. Entre as várias consequências desse conflito, né, a gente pode dizer que o maior prejudicado dessa guerra toda foram os alemães, né, que acabaram sendo considerados os culpados pela guerra, né? Lembrando que quem declarou a guerra lá no começo foi o Império Austro-Húngaro e os alemães entraram porque, querendo ou não, que tinha aquela rivalidade contra a França, né? Mas como consequência disso tudo, foi assinado em 1919 o Tratado de Versalhes, né? E que, dentre outras coisas, né, o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha tinha que, primeiro, indenizar os países vitoriosos em aproximadamente 33 bilhões de dólares, né? Além de perder a guerra, a Alemanha teria que pagar pelos prejuízos dos países vitoriosos. Ele teria que devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, né? Lembra daquele sentimento de revanche que a França tinha, né? Ela perdeu o território e agora obteve de volta. Eles tiveram que evacuar os territórios ocupados na Bélgica. A Alemanha perdeu todas as suas colônias e ainda tinha que reduzir o seu exército, né? O exército da Alemanha não poderia ter mais do que 100 mil homens. O máximo que eles poderiam fazer um exército era de 100 mil homens. Além de que eles teriam que extinguir a força aérea e entregar para os países vitoriosos todos os seus navios e submarinos. Isso acabou gerando uma crise econômica pesadíssima na região da Alemanha, né? Que acabou depois, né, gerando também esse sentimento de revolta por conta desse tratado, que acabou futuramente, né, germinando e criando o nazismo e estourando a Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso aí já são outros assuntos. Foi criado também a Liga das Nações, que era uma organização destinada a garantir a paz internacional, né? É como se fosse um protótipo da ONU, né? Atualmente nós temos a ONU, naquela época era a Liga das Nações. Mas isso não adiantou muito não. A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos e o mais de triplo de feridos, amputados, pessoas que viveram traumatizadas por um bom tempo. Arrasou os campos agrícolas, destruiu várias indústrias e além de gerar grandes prejuízos econômicos, não só para quem perdeu a guerra, mas também para os vencedores da guerra, né? A Primeira Guerra Mundial também gerou mudanças no comportamento da época. Como eu falei, né, como os homens tinham que estar lutando na guerra, as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho, que até então as mulheres não poderiam trabalhar, elas tinham que ser donas de casa. E com os maridos lutando, elas tinham que trabalhar nas fábricas. E por conta dessa entrada da mulher no mercado de trabalho, né, e também por conta da carestia de alguns materiais, o estilo de se vestir das mulheres também tiveram que mudar, né? Aquelas roupas antigas que eram suntuosas,
cheias de babados e várias camadas de tecido, né, tiveram que mudar por roupas mais curtas, né, as saias das mulheres encurtaram, né, eram feitas por tecidos mais simples, mais leves e mais confortáveis, né, para que elas pudessem também trabalhar nas fábricas. Uma outra coisa que é bem interessante naquela época e que funciona como uma curiosidade é que a utilização da bicicleta para as mulheres irem trabalhar acabou se vindo como uma força na luta pelos direitos femininos, né? Já que para as mulheres terem que trabalhar, elas iam de bicicleta, para usarem as bicicletas tinham que utilizar roupas mais confortáveis e menos tão femininas, tão cheias de rebuscamento. Então as mulheres passaram a lutar e a conseguir mais direito, né? E a utilização da bicicleta, uma coisa tão simples, né, também é como um marco pesado na luta feminista pelos seus direitos. Bom, a aula de hoje termina por aqui, né? O assunto da Primeira Guerra eu acho um assunto muito interessante, né? Apesar de ser de um período da humanidade muito triste, né? De guerras, né? Que guerra nunca leva a nada, né? A violência nunca leva a nada, mas é um assunto muito interessante de se estudar. Vocês podem acompanhar também vários filmes que existem, né? Tanto na internet como até mesmo nesses locais em que vocês podem comprar, né, filmes como, por exemplo, Cavalo de Guerra, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Também temos o recente filme lançado, que foi indicado ao Oscar, 1917, né, que fala justamente nesse período do fim da Primeira Guerra Mundial. E também outros documentários e outros vídeos, até mesmo de outros canais no YouTube, que vocês podem ver sobre o assunto. A minha aula de hoje termina por aqui. Eu agradeço muito a vocês e até a próxima aula.